A paz do Senhor. Essa manhã de sexta-feira, uma manhã chuvosa. Estou eu aqui meditando na palavra do Senhor e o Senhor me levava a uma palavra que marcou um tempo na minha vida. E eu quero dividir contigo. Ela está lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25, que diz assim: Jesus entra no barco com os seus discípulos e diz: passemos para o outro lado. Durante a travessia, ele adormece. Levanta-se uma grande tempestade e os discípulos entram em desespero. E eles chamam: mestre, mestre, estamos perecendo. Jesus se levanta, repreende o vento e o mar e tudo se acalma. E tudo se acalma. Aleluia. Pega isso, tudo se acalma. Depois ele pergunta: onde está a vossa fé? E eu fiquei pensativa. A tempestade, ela não impede propósito. A tempestade nunca vai impedir os propósitos de Deus para a nossa vida. E eu fiquei meditando aqui na palavra, né? Há um propósito do outro lado. Antes da tempestade, houve uma palavra: passemos para o outro lado. Se Jesus declarou destino, existe chegada. Se Jesus declarou destino, existe chegada. Logo após essa travessia, lá no Evangelho de Lucas 8, 26 a 39, Jesus ele liberta o gadareno. Aquele homem possesso por uma legião. Jesus pergunta, né? E ele fala: eu sou legião. Deixa eu te explicar algo. O mundo espiritual, ele é muito real, né? E existem hierarquias. Existem, normalmente, quando uma pessoa está possessa e ela vem possessa por legião, ali na frente, primeiro, vem os soldados mais fracos. Segundo, vem os soldados mais experientes. E terceiro, os soldados mais fortes, né? Falando de mundo espiritual, tá? De guerra espiritual. Então, quando uma pessoa manifesta, e algumas pessoas têm prática de perguntar quem está ali, quem se apresenta é o mais fraco que está na frente, que são demônios de linha baixa, chamado, né, de demônios ralés. São os demônios que se manifestam se apresentando. Mas muitas vezes atrás daquele demônio ainda vão vir duas linhas, que são os mais experientes, os mais mais sábios, né? Vamos dizer assim, espiritualmente falando, os mais astutos. E por fim, a terceira linha, que são os mais fortes. Dificilmente um espírito, por exemplo, de Jezebel, ele não se manifesta. Ele não vai falar. Quem vai se falar é os espíritos daquelas linhas mais baixas. A mulher que gira, eles vão se apresentar. E aí, quando ele apresenta aqui, né, ele diz que ele é legião. Quem se apresenta ali, por que legião? Porque são 3 linhas de demônios atuando na vida daquela pessoa. Isso acontece hoje nos nossos dias, né? A pessoa manifestou na igreja, muitas vezes vai dizer: eu sou fulano, vai ser a linha de baixo. O demônio ralé que está se apresentando é o mais fraco, mas por trás daquele demônio tem mais 2 linhas, os mais astutos e por último, terceiro, os mais fortes. Então, assim, mundo espiritual, você tem que entender as batalhas que você está lutando. E aí, olha só que coisa séria. O Jesus fala para os discípulos: passamos para o outro lado. Eles entram no barco. No meio do lago, a Bíblia vai nos dizer que vem um vento de baixo para cima, como um redemoinho. Aquele vento ali é um ataque espiritual. Ora, shurikanto, naira, bandarais, rabanda súbia.
Muitas vezes a gente tem que entender quando você está debaixo de uma palavra do Senhor, passamos para o outro lado, vai vir o levante das trevas, vai vir o redemoinho. Por quê? Porque do outro lado tinha uma missão. Então vamos voltar. A batalha começa antes do milagre. A gente percebe algo muito profundo aqui. A guerra espiritual começou no meio do caminho. Entende isso? O vento que se levanta não é aleatório. Olha, na vida de um cristão que vive com Deus, os ventos não são aleatórios. E a gente precisa discernir os ventos. Há momento em que o inimigo tenta impedir que você chegue ao seu destino, que você liberte alguém, que você viva a promessa, que você testemunhe o poder de Deus. Mas se Jesus está no barco, o seu destino está garantido. Aleluia! Mais uma chave aqui, Jesus dormia, mas ele não estava ausente. Entende isso? Ele não acordou com o vento, e eu amo isso. Ele não acordou com o barulho do mar, mas ele acordou com a voz dos discípulos. Gente, muitas vezes na nossa vida, o vento não vai acordar Jesus, o mar não vai acordar Jesus, mas a tua voz, a tua oração, o clamor, ele ativa o mover. Toda vez que você clamar, nós temos um Deus que é fiel para nos ouvir. O Senhor, ele não resiste a um coração quebrantado. Às vezes o milagre está esperando a tua voz. Às vezes o milagre está esperando a tua voz. Aleluia, Senhor. Clama a mim, aleluia, como está lá em Jeremias 33:3. Se você puder, medita, clama a mim que eu te responderei, aleluia. E Jesus depois ele pergunta assim, onde está a vossa fé? Depois da bonança vem o confronto amoroso. Ele acalma primeiro, ele acalma os discípulos, depois ele manda o vento parar e depois ele questiona os discípulos, onde está a fé? Então, assim, eu acho lindo, ó. Ele acalma primeiro os discípulos, né? Tira deles o espírito do medo. Ele acalma o ambiente e depois ele vai tratar com o coração deles. Olha que coisa bonita, né? Ele podia ter levantado, ter primeiro repreendido eles, depois ter repreendido o vento e depois ter... Não, Deus faz tudo em ordem. O milagre não é um mar se aquietar, sabe? Nem sempre o milagre vai ser o mar se aquietar. Às vezes o milagre vai ser a gente se acalmar diante da tempestade. A Bíblia diz sobre, eu acho isso lindo, sobre os limites, né? Vai dizer assim, porque os discípulos, eles falam assim, quem é este que até um vento e um mar o obedecem? A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, ele coloca a areia do mar como limite. Ele diz, aqui é o teu limite, mar. A areia foi colocada lá como um limite. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. E o que Deus diz hoje, a tempestade vai passar. Se há vento, há destino. Se há oposição, há propósito. Se há clamor, há resposta. Se Deus está no barco, não há naufrágio. Gente, se Deus está no barco, o Espírito Santo, não vai haver naufrágio. Antes de você chegar do outro lado, pode haver agitação. Lembra do vento de baixo para cima, no meio do lago? Mas o Senhor já declarou a travessia. Se Deus já declarou que você vai passar, você vai passar. Você lembra do que ele falou? Passamos para o outro lado. Você está debaixo de uma palavra. Toda vez que você caminhar debaixo de uma palavra, pode vir a oposição que for, você vai chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Eu quero te contar um testemunho. Há uns anos atrás, o Yarley, ele teve uma crise de arritmia cardíaca. O coração dele bateu a mais de 300 batimentos. Normalmente nosso batimento é 70, né? Se a gente está em movimento pode chegar a 100. O dele oscilava entre 300 e 600.
E isso foi durante 6 horas, mais ou menos. Nenhuma medicação fazia efeito. E eu lembro que o Arthur era pequeno. E quando ele começou a passar mal, meu pai foi com ele para o hospital e eu fiquei em casa com o Arthur. O Arthur era bem pequeno. E só que assim, eu não sabia a dimensão da situação, né? Eu achei que era um mal-estar, enfim. E meu pai me ligou e ele falou assim: Marcela, você precisa fazer alguma coisa, porque Yarly tá morrendo. E eu mandava o WhatsApp pra Yarly e ele não me respondia. E eu lembro que eu comecei a tremer muito, em total desespero. E eu liguei para uma pessoa e eu pedi ajuda a ela. O marido dela era um dos diretores do hospital e ele na mesma hora veio falar comigo e eu tava com muita dificuldade para falar porque eu tava tremendo muito. E eu expliquei tudo, né, que estava acontecendo. E ele falou assim: calma que eu já vou agir aqui. E aí o médico, então, que estava com o Yarly, me ligou. E ele falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que a medicina podia fazer, ela já fez. Não há mais nada que a gente possa fazer. Absolutamente mais nada. Porém, o que você pode fazer é pedir a Deus, porque você precisa de um milagre. Eu sinto te dizer, mas a medicina falhou. Seu marido já está há mais de 6 horas com batimento muito alto. O coração é um músculo, vai falhar. Então, não tem nada mais do que a gente possa fazer. A gente já fez tudo. Aí eu falei para ele assim: transfere para ele, não importa o valor, transfere ele, leva ele para um hospital especializado. Aí ele falou para mim assim: a gente já tentou todos os hospitais possíveis, mas todos eles negaram porque ele vai a óbito no caminho e nenhum hospital quer assumir essa responsabilidade. Não é quanto o teu dinheiro possa pagar. E eu desliguei o telefone. Eu ajoelhei. Eu tava do lado de fora de casa, sozinha, porque eu não queria que o Arthur sentisse nada daquilo, né? Eu tava sozinha. Eu ajoelhei no chão. Eu falei: Senhor, me ajuda. Por que me desamparaste? Por que, Senhor? Por que isso tá acontecendo? Era um dia normal. Era uma sexta-feira normal. E Deus falou para mim assim: filha, a voz dos discípulos foi o que me despertou. Não foi o vento, não foi o mar, mas foi a voz dos discípulos. Hoje a tua voz, o teu clamor, fez o espírito da morte retroceder. Fique em paz, porque a tua oração foi ouvida. E eu levantei do chão, falei: Senhor, me ajuda. Na hora que eu entrei, tinha uma senhora aqui em casa, uma amiga, e Arthur gostava muito dela, ela tinha vindo me ajudar. E ela falou assim: Marcela, fique em paz, porque Deus ouviu a tua oração. Eu falei: meu Deus. Então o Senhor ouviu. Eu tremia. E aí eu mandei mensagem pro médico, né? E ele já não respondeu meu WhatsApp durante um longo tempo. E quando foi na madrugada, quando deu umas 5 horas da manhã, eu fui pro hospital. Meu pai veio me buscar e lá no hospital meu pai também não tinha muitas notícias. E aí eu fiquei parada assim na porta. E aí a menina da recepção falou pra mim assim: espera só um pouquinho que a assistente social vai vir falar com você. Na hora que ela falou isso, eu desmaiei. Eu pensei: meu marido morreu, né? E aí, quando eu acordei, tinha alguns médicos ali em cima de mim e tal. E aí, baixou a glicose e tal, não sei o quê. Eu voltei e aí ela falou: ele tá bem. E aí, eles me levaram até o Yarly. Ele tava no CTI.
Ele estava bem, estava acordado. Ele não precisou chocar o coração, porque o médico tinha falado pra mim que o coração dele ia ser chocado, aquele choque mesmo, né? Pra tentar você dar um choque pra ver se a pessoa volta, né? E ele foi estabilizado e ele ficou 4 dias no CTI e depois 2 dias no quarto. E graças a Deus ele teve alta e fizemos todos os exames possíveis e não apresentou mais nada. Graças a Deus a vida seguiu. E eu compartilho com você essa palavra e toda vez que eu leio essa palavra eu lembro desse dia. Não foi o vento que despertou Jesus, não foi a chuva, não foi o mar em fúria, mas foi o clamor, foi a minha voz. Então talvez hoje você esteja passando por algum vento na sua vida e creia que a oração aquela oração minha não foi uma oração com palavras, porque eu não conseguia mais falar. Eu tive um tremor tão grande no meu corpo que os meus dentes batiam. Então a minha oração foi de dentes batendo, de tanta adrenalina. Essa foi a minha oração e o Senhor disse que ouviu. Então assim, nós servimos um Deus que ouve orações, que move o céu, que corta o laço, que repreende o espírito de morte prematura, que remuda destinos. E eu quero orar, Senhor. Não sei por qual motivo Tu me levava a voltar naquele dia hoje. Tu me fazia lembrar daquele dia. E às vezes, Senhor, nós precisamos contar o nosso testemunho para a gente mesmo, para outras pessoas, para a vida serem edificadas. Tu és um Deus bom, um Deus justo, um Deus que muda história, um Deus que faz morto reviver, assim como Tu fez com Lázaro, Senhor. Muitas vezes o nosso milagre está a uma oração de distância. Se você está debaixo de uma palavra do Senhor, passamos para o outro lado. Pode vir o vento, porque talvez lá do outro lado alguém será liberto. Lá do outro lado o teu milagre está te esperando e o inferno vai se opor. Vai vir com legião, com cadeias em exército de demônios. Mas não importa quem são, não importa o nome deles, não importa quão forte eles são. Eles têm que temer ao nome de Jesus e eles batem em retirada. Eu quero declarar nesse dia, nessa sexta-feira chuvosa, onde tem chuva, onde tem vento, que o nosso clamor vai mover o céu. O nosso clamor vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trazer avivamento. Se você está debaixo de uma palavra, passamos para o outro lado, não há o que temer. Desperta o Mestre com a tua voz, com o teu clamor. Em nome de Jesus, Senhor, nos alcança. Visita a nossa casa, nos cura, nos limpa, nos perdoa, nos alinha. Que possamos, Senhor, ter o fruto do teu Espírito, que possamos andar conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas iniquidades. Nos levanta, nos ergue. Nos posiciona, seja conosco nessa guerra, Senhor. Sem Ti nada podemos. Senhor, Tu é Deus que quebra o arco, corta a lança, queima carros no fogo. Tudo, Senhor, por amor aos Teus filhos. Somos filhos, Senhor, somos amados, somos herdeiros. Nos ligamos, Senhor, à herança, Pai, da cruz. Tu és um Deus bondoso. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Não nos desampara, precisamos do Teu socorro. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Pai. Fala conosco.